O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o episódio 177 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Nós vamos ler e ouvir dos números 1382 a 1390, continuando o conhecimento, a reflexão, a oração a respeito do sacramento da Eucaristia. O banquete pascal. A missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. No entanto, a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O altar, em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos do mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo presente no meio da assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Com efeito, que é o altar de Cristo senão a imagem do corpo de Cristo? Diz Santo Ambrósio. E em outro lugar, o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim, a Igreja de Roma reza em sua anáfora: nós vos suplicamos que esta oferta, seja levada à vossa presença para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Tomai e comei dele todos vós a comunhão. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, conforme o versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João. Para responder a este convite, devemos nos preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. Conforme São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 ao 29. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Diante da grandeza deste sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e com fé ardente a palavra do centurião: Domine, non sum dignus ut miris subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Na divina liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Da vossa ceia mística, fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus,
Pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas. Mas, como o ladrão, clamo a vós: lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. É coerente com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa. Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam o corpo do Senhor do mesmo sacrifício. A Igreja obriga os fiéis a participar da Divina Liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. No entanto, recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e nos dias festivos, ou ainda com maior frequência e até todos os dias. Graças à presença sacramental de Cristo sob cada uma das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por motivos pastorais, esta maneira de comungar se estabeleceu legitimamente como a mais habitual no rito latino. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico. Nos ritos orientais, esta é a forma habitual de comungar. Ouviremos a catequese do Papa Francisco proferida em 28 de fevereiro de 2018. A liturgia da palavra, sobre a qual meditei nas catequeses passadas, segue-se a outra parte constitutiva da missa, que é a liturgia eucarística. Nela, através dos sinais sagrados, a Igreja torna continuamente presente o sacrifício da nova aliança, selada por Jesus no altar da cruz. O primeiro altar cristão foi o da cruz, e quando nos aproximamos do altar para celebrar a missa, a nossa memória vai ao altar da cruz, onde se realizou o primeiro sacrifício. O sacerdote que na missa representa Cristo cumpre aquilo que o próprio Senhor fez e confiou aos discípulos na última ceia. Tomou o pão e o cálice, deu graças e distribuiu-os aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, bebei, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Obediente ao mandato de Jesus, a Igreja dispôs a liturgia eucarística em momentos que correspondem às palavras e aos gestos realizados por ele na vigília da sua paixão. Assim, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho, ou seja, os elementos que Cristo tomou nas suas mãos. Na prece eucarística, damos graças a Deus pela obra da redenção, e as ofertas tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Seguem-se a fração do pão e a comunhão, mediante a qual revivemos a experiência dos apóstolos que receberam os dons eucarísticos das mãos do próprio Cristo. Portanto, ao primeiro gesto de Jesus, tomou o pão e o cálice do vinho, corresponde à preparação dos dons. É a primeira parte da liturgia eucarística. É bom que o pão e o vinho sejam apresentados ao sacerdote pelos fiéis, porque eles significam a oferta espiritual da Igreja ali congregada para a Eucaristia. É bom que precisamente os fiéis levem o pão e o vinho ao altar. Não obstante, hoje os fiéis já não levem, como outrora, o próprio pão e vinho destinados à liturgia. Todavia, o rito da apresentação destes dons conserva o seu valor e significado espiritual. E a este propósito, é significativo que, ao ordenar um novo presbítero, o bispo, quando lhe entrega o pão e o vinho, diz: recebe as ofertas do povo santo para o sacrifício eucarístico. O
povo de Deus que leva a oferta, o pão e o vinho, a grande oferta para a missa. Portanto, dos sinais do pão e do vinho, o povo fiel põe a própria oferta nas mãos do sacerdote que a coloca no altar, ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Ou seja, o centro da missa é o altar, e o altar é Cristo. É necessário olhar sempre para o altar, que constitui o cerne da missa. Por conseguinte, no fruto da terra e do trabalho do homem, oferece-se o compromisso dos fiéis a fazer de si mesmos obedientes à palavra divina, um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo bem de toda a sua santa Igreja. Deste modo, a vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração e o seu trabalho unem-se aos de Cristo e a sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. Sem dúvida, a nossa oferta é pouca coisa, mas Cristo tem necessidade deste pouco. O Senhor pede-nos pouco e dá-nos muito. Pede-nos pouco. Na vida diária, pede-nos a boa vontade, pede-nos um coração aberto, pede-nos a vontade de ser melhores para receber aquele que se oferece a si mesmo a nós na Eucaristia. Pede-nos estas oblações simbólicas que depois se tornarão seu corpo e seu sangue. Uma imagem deste movimento oblativo de oração é representada pelo incenso que, consumido no fogo, liberta uma fumaça perfumada que se eleva. Incensar as ofertas, como se faz nos dias santos, incensar a cruz, o altar, o presbítero e o povo sacerdotal, manifesta visivelmente o vínculo ofertorial que une todas estas realidades ao sacrifício de Cristo. E não vos esqueçais, há o altar, que é Cristo, mas sempre em referência ao primeiro altar, que é a cruz. E o altar, que é Cristo, levamos o pouco dos nossos dons, o pão e o vinho, que depois se tornarão muito, o próprio Jesus que se oferece a nós. É tudo isto que exprime também a oração do ofertório. Nela, o sacerdote pede a Deus que aceite os dons que a Igreja lhe oferece, invocando o fruto do admirável intercâmbio entre a nossa pobreza e a sua riqueza. No pão e no vinho apresentamos-lhe a oblação da nossa vida, a fim de que seja transformada pelo Espírito Santo no sacrifício de Cristo, tornando-se com ele uma única oferta espiritual agradável ao Pai. Enquanto concluímos assim a preparação dos dons, dispomos-nos para a prece eucarística. A espiritualidade da doação de si, que este momento da missa nos ensina, possa iluminar os nossos dias, os relacionamentos com os outros, aquilo que levamos a cabo e os sofrimentos que encontramos, ajudando-nos a construir a cidade terrena à luz do Evangelho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!